Fala galerinha, tudo bom? Vamos lá com mais uma coletânea nossa de vídeos curtos. Vamos abordar aqui média, aritmética, moda e mediana, beleza? Então vamos lá, média. Vamos começar pela definição, tá? Seja os números x1, x2, x3, até o último, né? O enésimo termo aí, por isso que tem esse xn aqui. A média aritmética é definida por... Tem uma fórmula, tá? Ela é essa coisinha bonita aqui, ó. Eu vou pegar cada termo, somá-los, certo? E dividir por n. O que é o n? O n é o total de valores. Então, se eu tenho 5 valores, eu divido por 5. Se eu tenho 6 por 6 e assim sucessivamente. É bem intuitivo isso. Fácil, né? Quando você vê essa coisa aqui, às vezes você... Nossa, professor, que coisa complicada. Mas vamos ver na prática, você vai ver que isso aqui é muito mais palpável do que a definição dita, né? Imagine que é o seguinte, eu tenho 4 valores aqui, né? Os números 2, 3, 6 e 9. E eu te peço a média aritmética deles. Então, vamos seguir o passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é somá-los. Então, a gente vai somar o 2 com o 3, o 6 e o 9. Ok? Tranquilo isso daqui. E embaixo, que é a divisão, você vai reparar o seguinte. Eu já falei, são 4 valores, não são? Então, você vai dividir por 4 aqui. Tá? Pessoal, mas e se fossem 5 valores? Você iria somar 5 valores e dividir por 5. Podia ser menos? Poderia sim, tá? Então, resolvendo essa continha aqui, ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11, 11 mais 9, 20. Então, ficou 20 em cima e o 4 embaixo. Pegando 20 e dividindo por 4, dá 5. A média e média aritmética é a mesma coisa. Você só não pode confundir com média ponderada, que a gente não vai abordar aqui, tá? Mas assim, o que tem que ficar bem claro é porque se a questão pede média ou média aritmética, é essa média aqui que a gente vai fazer. Tá ok? Então, bem tranquilinho, tá? Não tem segredo. Vamos pular agora para moda. Moda é muito legal de fazer, tá? Repara o seguinte, definição. É chamado de moda o dado mais frequente. Então, assim, ó, no seu resuminho aí, eu coloco isso aqui, ó, o mais frequente, tá? Porque podem ter mais de um dado se repetindo, só que a gente vai pegar aquele que mais se repete, tá bom? Quando eu falo de moda, todo mundo aí já teve algum amiguinho que fez esse tipo de corte horrível aqui, né? Parece que pegaram uma motosserra lá e fez. É claro que nas mulheres fica muito mais legal, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Você vai reparar que moda, a gente, para associar na hora de estudar, você vai lembrar de moda mesmo. Aquilo que está na moda é aquilo que você mais vê na rua, concorda? Então, trazendo isso para a matemática, a moda vai ser aquilo que o dado, né, que mais vai aparecer, tá? Então dá para você fazer essa analogia aí. Na prática, eu tenho aqui notas de uma turma, né? E eu coloquei elas aqui, né? 5, 5, 6, 6, 6, 6, porque foram alunos lá. 7, 8, 8, 8 e 9. Tem uma quantidade de notas aqui. Aí eu te peço a moda, tá? Então, o que é a primeira coisa que você vai analisar? Você vai analisar que o número que mais se repetiu foi o 6. Fácil, né? Então, a moda dessa sequência de dados aqui é 6. Aí você vai me questionar, mas professor, o 8 também se repetiu, né? O 5 também se repetiu. Mas quem se repetiu mais? O 6 ele repetiu 4 vezes, né? O 5 e o 8 só repetiu 2. Então você vai concordar que esse aqui se repetiu muito mais. Então qual foi a moda? Aquele que mais apareceu, tá? Suave, né? Fácil. Sorrisão apareceu aí no cantinho da boca. Então vamos lá. Vamos pegar uma outra sequência de dados aqui. Os pesos de cada funcionário de uma empresa, está no plural, está errado, né? Foram contabilizados e eles colocaram lá 70, 76, 72, 74, 70, 76, 82, 84, 72, 70 e 77 em quilos. Qual a moda dos dados? Quando acontecer esse tipo de coisa aqui, o que eu sugiro para você? Organizá-los, porque se você olhar, eles não estão em ordem crescente nem decrescente, eles estão todos bagunçados. Então a sugestão é, vamos ordená-los aqui em ordem crescente para ficar mais fácil a visualização, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui aquele número que mais se repetiu. E é visível
que o 70 se repetiu mais que todos os outros. Ele se repetiu 3 vezes aqui, né? Como eu já falei, por mais que tenha outros que tenham se repetido, a gente vai pegar aquele que mais se repetiu. Então, a nossa moda aqui é o quê? 70 quilos. Tranquilo? Então, é bem fácil essa matéria, tá? Não tem muito segredo, não. Vamos pegar aqui uma outra situação, problema. Tá? Eu peguei aqui as alturas dos jogadores de vôlei de um time são. Então, tá aqui 1,79, 1,86, tá? Temos vários aí atletas e a altura deles está em metro. E eu pergunto qual que é a moda. Então, como eu já falei no exercício anterior, vamos pegar esses dados aqui e fazer o quê? Ordená-los, vamos colocar eles em ordem crescente. Então, eu já ajustei aqui para você. Se você reparar, o menor valor que apareceu foi 1,77, né? Então, tá aqui. Depois eu tenho 1,79 duas vezes, né? Se você marcar aqui, ó, eu tenho 1,79 aqui e tenho 1,79 aqui, tá? Aí me aparece também o 180, uma vez só. Me aparece o 182. O 186 me aparece duas vezes, ele aparece aqui e aqui, né? E temos o 2, 2 e 5, tá aqui, né? E o 2 e 10, tá? Então você ordenou aqui bem tranquilo. O que a gente vai reparar agora? A gente vai olhar aquele dado que mais se repetiu. Se você olhar, 1,79 apareceu duas vezes. Mas você vai falar, professor, o 1,86 também apareceu duas vezes. E aí? Nesse caso aqui, a gente fala que a gente não tem uma moda, a gente fala que a gente tem duas, né? E tem um nominho. A gente fala que ela é bimodal. Eu tenho realmente duas modas, 1,79 e 1,86, porque ambos apareceram duas vezes. Se ambos tivessem aparecido três vezes, aí teria outro nome, tá? Mas nesse caso aqui você já entendeu que tem como ter mais de uma moda numa mesma sequência de dados, tá bom? E o nome que quando for duas, o nome vai ser bimodal. Beleza? Fiz um resuminho aqui, bem tranquilo, né? De uma amostra. Se eu tiver uma moda, eu posso chamar de moda ou unimodal, tá? Às vezes você pode pegar isso numa questão lá e não entender o porquê. Uni de um, tá? Ou então só moda, pode vir os dois. É claro que se for de múltipla escolha, vai vir uma só das opções. Se você já acabou de ver, se tiverem duas modas, vai ser o quê? Bimodal, né? Então, automaticamente você associou aí que se tiverem três, vai ser o quê? Trimodal, né? Bem tranquilo. Passou disso, gente, a gente fala que é multimodal. Várias modas, tá? Não tem como falar tetramodal, pentamodal, não. Passou de 3, é multimodal e pronto, acabou. Não tem o que discutir. Mas também pode acontecer dos meus dados não apresentarem moda, não tem número que se repete. A gente vai falar que ele é amodal. Esse Azinho aqui, ó, ele vem de não tem moda, tá? Isso aqui é da nossa formação linguística aí, então fica aí, ó. Se não tiver moda, nenhuma moda, vai ser o quê? Amodal, certo? Então, tá resumido aqui, a gente vai para a mediana, né? Mediana é outro exercício muito tranquilo, é outra teoria muito tranquila de resolver, tá? Definição. A mediana é o valor de centro de um conjunto de dados. Para calcular, primeiro devemos ordenar o conjunto de dados. Parece algo complexo a princípio, mas você vai ver que é bem legal de fazer, tá? Eu tenho aqui uma amostra, tá? Eu tenho vários valores, eu não falei especifiquei o que eles são, mas vamos considerar aqui esses valores. Como ele mesmo fala, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ordenar. Então, eu vou lá ordenar eles. Ordená-los é colocá-los em ordem crescente. Então, o tio já fez aqui para vocês. Eu peguei o menor valor que apareceu, que é o 1, né? E fui colocando na sequência. Ah, se repetir, você vai repetir eles, tá? 2, 2, né? Aí vem o 3, o 4, 5. Eu tô colocando só os números que apareceram aqui. Aí pulou já pro 8, 9, 10, 12 e 15. Tá bom? Por que eu acho super legal isso daqui? Porque a gente vai começar a cortar. Porque ele fala aqui que é o valor de centro. Então eu quero saber qual é o valor que está no centro disso aqui tudo. Então, olha que legal. Eu vou cortar aqui o 1 e o 15, porque eles são extremos, tá? O 2 e o 12, sempre de parzinho, tá? Você sempre vai fazer esse corte aqui em pares. Nunca vai fazer individual, você vai fazer de impares. O 2 e o 10, o 3 e o 9, o 4 e o 8. Então, quem que me sobrou aqui? O 5.
Então, esse 5 aqui é o quê? A minha mediana. Olha que legal. Nem teve conta, né? Só ordenar aqui. Não pode errar essa ordenação, porque aí você pode errar a questão completamente, tá? E depois a gente foi cortando. Mas pode acontecer da nossa sequência ser par. Você não reparou na anterior, mas lá a gente tinha 11 valores. Depois você volta um pouquinho para dar uma olhada. E se a minha sequência for par? Vamos seguir a mesma lógica. Vamos lá. Eu tenho aqui, né, os números. Você viu já que eles já estão bagunçados. O que eu tenho que fazer? Ordená-los. Ordenando eles aqui, eu vou ter 2, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 15, 17. Ordenei. O próximo passo, a gente vai fazer os cortes em parzinhos, né? Então vamos lá. O 2 e o 17, sempre os extremos, tá? O 2 e o 15. O 3 e o 15, porque tinha dois 15 ali, né? Se você reparou, tem um 15 aqui e um 15 aqui. A gente coloca os dois. O 3 e o 12. O 4 e o 10. Para. Agora espera. Respira. Repara o seguinte, eu tenho dois valores. Se eu cortar, os dois vão sumir, não vou ter valor nenhum. Aí a mediana vai ser zero? Não. Quando acontecer isso daqui, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois valores, tá? Somá-los e dividir por 2. Então, 6 com 8 dá 14. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, a mediana desses valores aqui é qual? É 7. Um valor que nem havia aqui, ó. Tá bom? Então, quando acontecer isso daqui, ó, a nossa amostra for par, formar sempre parzinhos, eu ficar com 2 aqui no final, você só vai somá-los e dividir por 2. É apenas um detalhe, não, nada para dificultar a questão. Tá? Pessoal, deixa seu like, ou comentário e ou sugestão, tá? Se a gente não morrer no apocalipse zumbi depois dessa pandemia, a gente volta para a sala de aula. Beleza? Fui!